esteja convosco. Deus, Pai e Mãe, que seja feita a vossa vontade e que a nossa vontade seja nós nos harmonizarmos a ela. Que todos os universos evoluam e se reintegrem a Ti. Que todos os espíritos ligados ao orbe terráqueo desenvolvam a mansuetude e por merecimento se tornem herdeiros da terra, mundo de regeneração. Paz, bem, alegria no Senhor. Eu vou ler aqui a apresentação da primeira aula do 20º curso da TV IBS, Instituto Brasileiro de Benevolência e Integração do Ser, cujo presidente é o Dr. Marilson Neiva Crispim. Essa aula foi apresentada por ele, está no YouTube, quem quiser é só procurar. Evangelho Interior 2, a primeira aula. Foi apresentada em dia 9 do mês 9 de 2021, o ano passado. Os reinos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A palestra toda vai falar sobre os reinos, que são o reino divino, o reino dos céus e o reino da terra. E vamos ver o que como a Bíblia nos detalha isso. Vocês são, em João capítulo 8, versículo 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Novamente Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E Jesus respondeu: o meu reino não é daqui, eu sou lá de cima. O diabo ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, que eu tinha dito antes, que são os reinos do mundo. E Jesus disse: vocês são deste mundo, mundo material. Vós sois filho do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Isso é muito forte. Está em João capítulo 8, versículo 44. Eu vou até repetir. Vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Diabo quer dizer adversário, que se fez adversário de Deus, que se vê a sua própria vontade em detrimento da vontade divina. Por isso caímos nesse mundo material. Os três reinos. Em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Temos aqui dois reinos. O reino do céu, onde estão os santos, anjos, arcanjos, serafins, e o reino da terra, onde estão nós. Em Mateus capítulo 6, versículo 13. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aqui chegou a divisão. O reino divino, que Jesus refere como o teu reino, o reino do céu, o reino da terra. Para entender, na Bíblia, como a Bíblia fala do paraíso, ela está falando do reino divino, que é a unidade em Deus. É o que Pietro Baldi chama de sistema na sua obra. E na obra de Allan Kardec, na questão 1009, ele escreveu: filhos pródigos, deixai vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços, está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então, o reino divino é a morada paterna, é o seio da família. Está fora de qualquer aspecto material. Não tem espaço, é infinito, não tem tempo, é eterno, e tudo é intrínseco em Deus. Aqui embaixo, no universo material, nós temos o reino do céu, que é a matéria sutil, onde estão os anjos, serafins, arcanjos, que Kardec chama de mundo feliz e mundo celeste. E o reino da terra, que é o que Kardec chama de mundo primitivo, mundo de expiação e provas e mundo de regeneração, onde se vive em dois mundos, ora aprisionado em corpos materiais, perecíveis,
tendentes ao apodrecimento, que deixa todos, sem exceção, suscetíveis à dor, doença, envelhecimento e morte orgânica. Esse é o nosso caso, de encarnados. E ora no plano espiritual, que dependendo da sua vibração, você pode estar nos abismos, nas trevas, no umbral, até o limite do umbral superior, como tem, por exemplo, colônias como o nosso lar. Mas nesse nosso nível está sempre oscilando, ora encarnado, ora nas colônias ou nas zonas abissais. O reino de Deus. O reino de Deus é um reino eterno. Isso está no Salmo 145, 12 e 13. Eterno quer dizer não tempo. Não tem passagem do tempo, é eterno. O reino divino é sempre eterno. Está em Daniel 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Quer dizer a mesma coisa. O reino de Deus não é temporal, é eterno. O reino de Deus é perfeito e imutável. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança justamente porque não tem espaço, é infinito, não tem tempo, é eterno. Reino divino é infinito. Em Salmo 106, versículo 2, está escrito: quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Em Salmo 106, versículo 1, a sua misericórdia dura para sempre, que é eterna. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Isso está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Você vê que a Bíblia, em vários pontos, se refere à eternidade, ao infinito, ao reino dos céus, ao reino da terra e ao reino divino, que é o que a Bíblia chama de o paraíso. Reino divino é também absoluto. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, está registrado: para as pessoas isto é impossível, mas tudo é possível para Deus. E no Salmo 147, versículo 5, está escrito: nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É absoluto enquanto nós estamos no relativo. Então, se no reino de Deus é infinito, nós vivemos o espaço. O reino de Deus é eterno, nós vivemos o temporal, o tempo. O reino de Deus é absoluto, nós vivemos o relativo. Porque nós nos contraímos e caímos nesse universo material. Existem, portanto, dois universos. Um perfeito, que é o reino de Deus, e um imperfeito, que são a parte superior, que é o reino dos céus, e sua parte inferior, que é o reino da terra, que é onde nós estamos, caminhando para acender a regeneração e de lá acender o mundo feliz, onde começa o reino dos céus. O reino divino, o teu reino, é perfeito e imutável, é eterno e infinito, é absoluto. O nosso é imperfeito, é mutável, é espacial e é temporal, além de ser relativo. Onde está o reino de Deus? Em Lucas 17, 21 está escrito: a vinda do reino de Deus não é observável, não se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, até porque não é espacial, não está nem aqui nem ali, é algo intrínseco, está dentro de nós, é presente todo o tempo, não tem passado nem futuro, não tem tempo, é eterno. Em Lucas 17, 21, pois o reino de Deus está dentro de vós, mas não espacial, em vós, na nossa consciência cósmica, está no limiar, nas proximidades do reino divino, já tendo acesso ao reino divino, mas pertencendo ainda ao reino dos céus. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E tem dois princípios fundamentais no nosso universo: o princípio da justiça e o princípio do amor. O amor não pode impedir que a justiça se cumpra,
Porque como está escrito, tudo que o homem semear, isso mesmo você fará. Mas, por outro lado, a justiça não pode se cumprir sem estar em perfeita harmonia com o amor. Porque a função da justiça não é punir e nem tampouco julgar. É antes corrigir e educar. Ou não pode punir nem tampouco vingar. É antes corrigir e educar. Então, isso é característica do reino de Deus: a paz, a justiça, a alegria, a felicidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, está registrado: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A gente tem que entender que no reino de Deus, Deus tem um fluxo de amor, se doando a todos, e o fluxo de egocentrismo, que ele atrai, ele é o centro para o bem de todos. Nós transformamos no egocentrismo, onde Deus é o centro para o bem de todos, no egoísmo, onde cada um de nós quer ser o centro para o seu próprio bem. No paraíso, ou no reino de Deus, Deus fornece a nós múltiplas possibilidades, infinitas possibilidades. Mas tem uma única possibilidade que nós nunca deveríamos colapsar em realidade, que é encontrar a vontade divina. O que a Bíblia retrata aí como comer a maçã. E foi isso que nós fizemos. Nós, no fluxo que Deus doa a si mesmo, todo o conhecimento, todo o amor, todo o poder, todo aquele poder como sentimos em nós amamos em demasia nós mesmos. E aí nos concentramos numa singularidade que expandiu e formou o multiverso material, que tem o reino da terra, onde a matéria é densa, e o reino dos céus, onde a matéria é sutil. Agora nós temos que caminhar lentamente para retornar à unidade divina, ou o reino dos céus. Pois que todas as almas são preparadas para a eternidade, antes mesmo da formação do mundo. Isso está no apócrifo, os próscritos da Bíblia. O livro é o Segredo de Enoque. Muito interessante isso. Ver como está escrito. Pois que todas as almas são preparadas para a eternidade, antes mesmo da formação do mundo. Porque a nossa realidade é a unidade de Deus. Nós é que supervalorizamos o poder em nós, que não pertence a nós, pertence a Deus, mas nós o sentimos como nosso, e aí caímos nesse universo. Mas nós aqui somos forasteiros. Nossa realidade é no reino divino. Em João capítulo 17, versículo 5: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Então está bem clara essa palavra de Jesus Cristo. Antes que existisse a terra, ele já tinha glória no Pai. Mas aqui esse mundo existisse pode significar todo o nosso universo. Quando não existia o que o Baldo chama de antissistema, ou quando não existia o reino do céu e o reino da terra, só o reino de Deus. Então se tinha toda a glória e todo o poder em Deus. Mas nós sentimos o poder em nós mesmos e caímos criamos esse universo material. E agora nós temos que reconquistar a grandeza que perdemos. O Cristo caiu, mas evoluiu em linha reta. Por isso ele nunca passou pela encarnação humana. Ele evoluiu em corpos fluídicos, como é no mundo feliz, no mundo celeste. O reino do céu. Mas Adão e Eva choraram por ter de sair do jardim, a sua primeira habitação. Isso está no Apócrifo 2, os próscritos da Bíblia, o primeiro livro de Adão e Eva. Então esse livro está bem claro aqui, que Adão e Eva tinham a sua primeira morada no jardim, que é o reino de Deus. Mas ele optou pela única coisa que não podia fazer, que a Bíblia retrata como comer a maçã, que foi impor sua vontade em detrimento da vontade de Deus, e aí saiu do paraíso, entrou no reino dos céus, no reino da terra. Os que caíram um pouco, caíram no reino dos céus. Os que caíram profundamente como nós, caíram no reino da terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi justamente com a queda do paraíso, ou do sistema,
ou como diz Kardec, namorada paterna. Então se criou esse universo material com a energia sutil, o reino dos céus, e com a energia de matéria densa, o reino da terra. Onde temos o mineral, o vegetal, o animal e o humano. O reino divino é infinito. No Apócrifo 2, os próscritos da Bíblia, o primeiro livro de Adão e Eva, está escrito: que é isso comparado ao jardim? Que é essa estreiteza comparada com o espaço do outro? Ou seja, que é o espaço temporal comparado ao infinito eterno, onde não existe limite, onde Deus nos concede todas as possibilidades. Não tem como comparar. Confirmando, o céu é finito, a terra é finito, o reino de Deus é infinito. Não tem limite. É não espaço. Em João capítulo 6, versículo 39. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é o grande exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele desceu, foi traído, foi negado, foi preso, torturado e permaneceu fidedigno à vontade divina. E assim confirmou a sua grandeza na unidade do Espírito. No Apócrifo 1, os próscritos da Bíblia, no livro de Enoque, os segredos de Enoque, está registrado. Acontece que depois de Enoque ter falado com os filhos, os anjos o levaram em suas asas ao primeiro céu e puseram nas nuvens. E aí eu olhei outra vez mais ao alto e vi o éter. E eles me puseram no primeiro céu e me mostraram um grande mar, maior que o mar da terra. Isso aqui dá para a gente entender que quando ele fala do éter, o éter é o intermediário entre a energia e a matéria. O éter que vem da origem ao hidrogênio, que dá origem à matéria densa. Então é um mundo fluídico. Enoque, nesse relato aí, os espíritos, com ele desdobrado, o corpo dormindo, ele teve a visão do tipo o nosso lar, no mundo espiritual, que aqui retrata como o primeiro céu. Que aí eles falam de vários níveis de céu. Esqueci agora, são 12 ou são 13. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Quer dizer, ele está falando aí em densidades, né? Densidade diferente. Mundo denso, mundo fluídico. No Apócrifo 1, os próscritos da Bíblia, no livro do Segredo de Enoque, está escrito: trouxeram até mim os anciãos e os dirigentes das ordens estelares, e mostraram-me 200 anjos que dirigem as estrelas e suas funções nos céus, e voaram por suas asas, e apareceram todos que navegavam. É óbvio que 200 anjos aqui é um número em código, né? Tem que ter um significado oculto. Pode significar 200 bilhões de estrelas, que é o que se estima na Via Láctea. Porque a Bíblia tem sempre significado oculto. A Bíblia, na verdade, as palavras da Bíblia contêm 4 significados, todos corretos. Um literal, um comparativo, um que eles chamam de hominítico, que é uma coisa mais profunda no reino dos céus, e um oculto, que se refere sempre ao paraíso, ao reino de Deus, à unidade do Espírito. Aí, assim se atende a todos os níveis de entendimento. No Apócrifo 1, os próscritos da Bíblia, o livro do segredo de Enoque. E aqueles 2 homens levaram-me até o 7º céu, e lá havia uma grande luz, e as flamejantes hostes dos grandes arcanjos. Tem coragem, Enoque, não temas. E mostraram-me o Senhor ao longe, sentado em seu trono muito alto, pois o que haverá no 10º céu, se o Senhor habita aqui no 7º céu. Então, talvez
A gente não, é coisa que não chega no nosso conhecimento. Mas se Jesus poderia estar no 10º céu, que ele pertence ao sistema, ao paraíso, e para governar a terra, através do Espírito de verdade, ele achou por bem se estabelecer no 7º céu, onde estão os arcanjos. É algo que nós não temos esse conhecimento. Mas é importante saber que Jesus, nosso Senhor, pertence ao paraíso, à unidade do Espírito. Ele desceu ao nível dos céus para daí poder governar o nosso planeta e nos levar todos até o paraíso, até o sistema, até a unidade do Espírito. E assim chegará o momento em que não haverá mais universo material, nem terra nem céu. Só o sistema, o paraíso, a unidade do Espírito, em que Deus é o centro e Senhor. Em Salmo 103, versículo 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E estudiosos dizem que o nosso Senhor Jesus Cristo hoje já é responsável pelo controle de quase toda a Via Láctea. Quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele governava só a Terra, depois do sistema solar, e hoje ele governa quase toda a Via Láctea, porque a evolução não para. Em Mateus 28, 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas todo o poder, ele sabe que todo o poder pertence a Deus. Ele manifesta esse poder sempre em harmonia com Deus. Como ele falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. É isso que nós temos que aprender. No Apócrifos 1, os próscritos da Bíblia, livro do segredo de Enoque, está escrito: e aqueles homens me tomaram então e me conduziram ao 3º céu, e lá me puseram, e olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar que jamais foram conhecidos. O 3º céu já é um local mais denso. Em 2 Coríntios, versículo 12, de 1 a 6, está escrito: São Paulo escreveu: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Isso está na Bíblia. 3º céu. Talvez seja a região tipo nosso lar, a região mais alta do umbral. Em Mateus capítulo 4, versículo 17: daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós estamos em transição para o mundo de regeneração. O próximo passo já é o mundo feliz, o reino dos céus. Os reinos do mundo. Nos Apócrifos 2, os próscritos da Bíblia, o primeiro livro de Adão e Eva: enquanto eu estava no jardim, não conhecia nem calor, nem fraqueza, nem tinha de me mover lá para cá, nem sentia tremor, nem medo. Mas agora, desde que vim para esta terra, aconteceu-me toda esta miséria. Isso é muito forte e é a nossa realidade. Porque na unidade do Espírito não tem espaço, não tem que ir daqui para lá, tudo é intrínseco, é instantâneo, não tem tempo nem espaço. E aqui a gente está numa situação de miséria. Em João 16, 3: no mundo tereis aflições, mas, como disse Jesus, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nos Apócrifos 2, o primeiro livro de Adão e Eva, está escrito: e não te foi mais permitido ver as coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, e segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. Isso é a realidade. Nós, para ver um pouquinho mais longe, tem que ter um binóculo, para ver o muito pequeno tem que ter como é que chama o nome?
esqueci agora. A gente precisa de máquinas para ver o muito distante ou o muito pequeno. Microscópio. Em Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas como nós caímos aqui, nós temos que superar a fraqueza da carne e retornar ao espírito de onde viemos, por nossa própria vontade. Em João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso há 2000 anos. Até hoje, tem muita coisa que nós ainda não estamos preparados para suportar. Mas já nos foi permitido adquirir muito conhecimento. Por isso é que nós temos que estudar, perseverar no estudo, para aumentar o entendimento e ter a capacidade de saber outras coisas. Em João 3,12. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Esse é o fruto do nosso orgulho. Querer saber o que nós não estamos preparados para saber. A gente tem que ter humildade e pesquisar as coisas simples, que naturalmente vão chegando às maiores. Com relação ao príncipe deste mundo. Quando Satã, aquele que odeia tudo que é bom, isso está escrito no apócrifo, o primeiro livro de Adão e Eva. Em João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Então a gente tem que estar preparado, porque quem procura seguir o caminho do bem, aqueles que eram seu parceiro na prática do mal, vão se voltar contra você. Então tem que se harmonizar, manter pensamento, fala e comportamento alinhados, para que você possa estar apto a receber ajudas superiores. De outra forma, você tende a fracassar. No livro de Enoque, Segredo de Enoque. Ai, ai, quão terrível é este lugar. E aqueles me disseram, este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram Deus, que na terra praticam o pecado contra a natureza. Aí no plano espiritual nós sabemos que tem o umbral, a parte mais sutil, como o nosso lado tem a parte mais densa. Abaixo da parte mais densa nós temos o campo das trevas e depois o abismo, que é a região altamente perigosa. Inclusive André Luiz desceu com os espíritos até umas cavernas e chegou a um ponto que os espíritos falaram, você da partir daqui não pode ir, que a região daí é muito perigosa. Então, para entender a situação que está o nosso planeta. Porque eles são tão sem vício e suas faces melancólicas, suas bocas silenciosas, e porque não há serviço neste céu. Eles me disseram, estes são os Grigori, com que seu príncipe Satanael rejeitou ao Senhor da luz. E atrás deles estão os que estão mantidos nas grandes trevas do segundo céu. Segundo céu aqui, a gente está vendo que já é uma região ou umbralina ou trevosa. Em João 16, 11. O príncipe deste mundo já está julgado. E toda a sua turma já começou a ser expurgado para um mundo de expiação e provas. Vai permanecer na mesma vibração. O espírito não vai para um campo inferior. Ele vai permanecer em expiação e provas, enquanto que os eleitos, os que desenvolverem a mansuetude, vão, junto com toda a terra, ascender o nível de regeneração. Em Gênesis 1 e 2. E havia trevas sobre a face do abismo. Aí a alusão às regiões abissais e trevosas. Em Efésios 4, de 9 a 10. Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aí é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pregou aqui na crosta, onde foi crucificado, desceu às regiões umbralinas, trevosas, abissais, e ascendeu até o último céu, pregando, e por vontade própria se estabeleceu no sétimo céu para
controlar a nossa evolução. O tempo da minha promessa. No primeiro livro de Adão e Eva está escrito: sim, é melhor que conduzas tua alma por longo tempo e com serenidade, enquanto suportas a noite e o dia, até que os dias se cumpram e chegue o tempo da minha promessa. A primeira promessa que nós temos agora é desenvolver a mansuetude e ascender o nível de regeneração. Depois da felicidade, celestidade, e a partir daí retornar ao reino divino. Primeiro livro de Adão e Eva. Então eu virei e te salvarei, ó Adão, pois eu não desejo que tu permaneças no sofrimento. Espíritos, anjos, trabalham pelo nosso bem, mas o problema nosso é o egoísmo, o orgulho e a nossa rebeldia. Isso é que nós temos que vencer em nós. Em vez de vencer as nossas mazelas em nós, nós a projetamos nos outros e criamos confusão. Por isso que é preciso a meditação, a pessoa procurar conhecer a si mesmo. Em Apocalipse 11:15 está escrito: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então isso aí já está mencionando a ascensão da Terra ao nível de regeneração, um caminho mais rápido, porque da regeneração, em torno de 1000 anos, é o que se estima, ela se tornará um mundo feliz, onde nós não mais estaremos aprisionados em corpos materiais, em matéria densa, mas em corpos fluídicos, como os habitantes do nosso lar. Em Zacarias 14:9: e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor, e um será o seu nome. Então você vê que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, está mencionando essa ascensão da terra, onde o bem preponderará sobre o mal. Em Mateus 25:41: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que isso quer dizer? Isso está se referindo aí a um encaminhamento para mundos inferiores, ou seja, mundo de expiação e provas. A terra ascende para o mundo de regeneração, e aqueles que estiverem vibrando em expiação e provas vão para o lugar compatível com a sua expiação, com a sua vibração, que é de expiação e de provas. Segundo Chico Xavier, muitos dos espíritos que eram terráqueos, junto conosco, já foram encaminhados para mundos inferiores. A maioria para o planeta Quiron, que é um mundo que iniciou há pouco tempo no nível de expiação e provas. Era primitivo, já está em expiação e provas, e o pessoal aqui da Terra que está indo para lá, com o conhecimento que tem, vai ajudar a evolução desse planeta. É uma situação difícil, porque nós estamos aqui, porque quando Capela ascendeu para a regeneração, nós vibrávamos em expiação e provas, portanto viemos para a Terra. Chegamos em Capela, vindos de um planeta que gira em torno da esteira Sirius. E segundo estudiosos, a Terra é o nosso 12º planeta, que quer dizer que nós já sofremos 11 expurgos. E é preciso apenas desenvolver a mansuetude. Nosso problema pior é o egoísmo, o orgulho e a nossa rebeldia. Em Lucas capítulo 13, versículo 28: e haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. É realmente muito triste a pessoa estar nesse nível aqui de vida, buscando um melhoramento, e retornar a um planeta que está iniciando expiação em provas. Talvez como a Terra era no tempo dos egípcios, ou talvez antes. É muito triste isso. Por isso é importante ser manso, procurar fazer o bem, pensar e sentir o bem. Em Mateus 25:46: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Tormento eterno, porque a dor é eterna enquanto dura, porque a pessoa não sabe quando vai acabar. É uma coisa muito triste. O reino de Deus, a quem o Cristo se refere como o teu reino, o reino dos céus, o reino da terra, tudo isso será um só reino, regido por um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e os seus mensageiros do Espírito de verdade. Como a Bíblia está escrito, um só pastor. E os que não aceitarem essa situação já estão sendo encaminhados para mundos inferiores. Inferiores que eu falo de expiação e provas, porque a terra já está em transição de expiação para regeneração. O céu e a terra são reinos transitórios. E como está na Bíblia, em Mateus 5,18: porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, minhas palavras não passarão. Ou seja, até que o céu e a terra passem, porque o céu e a terra passarão, porque pertence ao universo material. O que permanece é só o reino divino, o paraíso, como diz Pedro, o balde e o sistema. O universo material, todo ele tende a evoluir e se unificar no sistema, onde permanece só o paraíso, o reino de Deus. E eu disse aos Grigori: eu vi vossos irmãos e suas obras, e seus grandes tormentos, e rezei por eles, mas o Senhor condenou-os a estar embaixo da terra, até o céu e a terra se acabarem. Ou seja, regiões trevosas, abissais. Esses são os primeiros que são afastados do planeta para mundos inferiores. São mundos que estão realmente saindo do nível primitivo para a expiação e provas. Esses vão para esses mundos que estão ajudarem a iniciar a vida em expiação e provas. No Apocalipse 21, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, esses níveis mais densos, seus habitantes são tirados para mundos inferiores, e a terra então ascende à condição de regeneração. Apocalipse 21, de 2 a 4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí está uma visão grandiosa, que já começa com a regeneração, o mundo feliz, onde já não tem mais corpo físico para morrer, o mundo celeste. Aí termina o reino dos céus, e a partir daí se retorna ao paraíso, ao reino divino. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte pode ser considerada como o espírito ficar com ideia fixa e se converter num ovoide. Aí é usado por espíritos malignos para prejudicar pessoas. É muito triste isso, porque a segunda morte é a morte do perispírito. Os dois universos. Há, portanto, dois universos. O verdadeiro, está em Pietro Baldi, no livro Deus Universo, capítulo 7. Há, portanto, dois universos. O verdadeiro, de natureza espiritual, perfeito, e uma contrafação sua, imperfeita, de natureza material, em evolução para a perfeição. O primeiro é absoluto, imóvel. O segundo é relativo a caminho. Este tanto ascenderá que, no final dos tempos, sobrepor-se-á ao primeiro, e com ele coincidirá. Os dois universos existem para se fundirem, porque são um só, que se despedaçou com desmoronamento
que agora volta à união. E o que provocou esse desmoronamento foi a nossa revolta. Foi nós queremos impor a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Nós recebemos o amor de Deus e deveríamos amar-nos uns aos outros, que pertencem à unidade, e amar a Deus, que é o ser do Senhor. Mas nós concentramos o amor de nós mesmos. Por isso que nos concentramos numa singularidade que deu origem a esse universo material. E na evolução nós falimos, por isso nós fomos aprisionados em corpos de matéria densa, corpo físico, que pela dor nos traz de volta a harmonia com a lei. Toda a origem está em nós, na nossa revolta, no nosso egoísmo e no nosso orgulho. O reino divino, chamado teu reino, é o verdadeiro, de natureza espiritual e perfeito. O céu e a terra é uma contrafação sua imperfeita de natureza material, é a evolução para a perfeição. A diferença é que no céu nós temos a matéria sutil e na terra temos a matéria densa. São os átomos, começar pelo hidrogênio até hidrogênio, e já se conhece outros átomos depois do urânio. Do hidrogênio ao urânio e além. Tem muitos outros já. Os dois universos existem para se fundirem porque são um só, que se despedaçou com o desmoronamento e que agora volta à união. Então, a lei divina vai permanecer não só no sistema, como também no céu e na terra. E já está próximo ao fim. Em Deus do Universo, capítulo 10, está escrito: o nosso universo físico não foi uma criação, mas sim um desmoronamento da criação. E eu recomendo a todos buscar no YouTube esse curso, o Evangelho, dado por Maurício Crispim no ano passado, para que nós possamos aprofundar melhor esses assuntos. Eu só fiz essa palestra aqui para instigar vocês a buscar esse conhecimento com maior profundidade, buscando a fonte, a origem, Maurício Neiva Crispim. Paz, bem, alegria no Senhor.